Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, Irene. Por que será? Porque agora é hora de fofocar sobre o BBB 22 aqui do Isso Biofesta. mesmo, e a fofoca de hoje é sobre tudo que rolou durante e depois do jogo da discórdia de ontem à noite no BBB 22. Pois é, minha gente. Natália, sabe aquela participante chata? Meu Deus, como é chata. Ela brigou novamente com Lina e Jessi, entendeu? E dessa vez rolou briga até por causa de comida, gente. Pois é, menino, que briga, hein? E o DG, gente, foi lá expor umas verdades, entendeu? Ter uma discussão ali de relação com o Arthur Bisnaguinha. Pois é. E muitas coisas temos pra contar sobre essa conversa deles aí, entendeu? Então a gente tem muita coisa pra fofocar, né? Demais. Aquele conselho de sempre, então, aperte bem os cintos, porque as emoções serão fortíssimas, mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, Partiu. então. Bom, ontem rolou mais um jogo da discórdia lá no BBB 22 e como a gente entrou no top 10, chegou a hora de fazer a dinâmica do pódio de novo. Inclusive, dessa vez contou até com plaquinha de não ganha, que o Boninho esqueceu de colocar da outra vez e fez muita falta, né? É, porque perde todo o sentido da Sim. coisa, né, gente? Porque na verdade a gente não quer saber do pódio, coisíssima tanto nenhuma. faz, né? A gente quer que a pessoa já diga lá no início da temporada, olha, fulano de tal não ganha, Sim. entendeu? Não ganha por causa disso, que começa ali a esquentar umas Lógico. tretas, umas rusgas, né, entre os participantes. E na primeira vez do pódio desse ano não teve, porque acho que o Não. Boninho esqueceu. Não adesivou a plaquinha, não teve o que fazer. Aí não deu tempo de botar e acabou não tendo a placa, só colocou agora, né? Só que agora as coisas já estão muito óbvias também, né? Já tá tudo muito manjado. Não criou rusga nenhuma nova, não dá né? tempo mais de criar rusga agora, entendeu? O negócio tem que acontecer lá no início. O que foi legal do jogo da Discord de ontem, na verdade, foi que a gente pôde comparar as mudanças do pódio da pessoa lá no início com o pódio da pessoa agora, né? Por exemplo, o Vini aparecia no pódio de todo mundo, porque naquela altura do campeonato, no início do jogo, todo mundo achava que o Vini seria o novo Gil do Vigor, né, gente? Verdade. E hoje, o Vini nem estava mais lá pra entrar novamente no pódio de alguém. E se estivesse, não entraria. Exatamente. Bom, uma das primeiras discórdias que rolou no jogo da discórdia foi entre o PA e a Slo, né? Que discutiram sobre o monstro que o PA deu pra ela no sábado, pra ela e pro Lucas, né? No sábado, quando ele falou que a Slo, pra Slo, né? Que fazendo aquilo, dando o monstro pra ela, ele não seria mais um figurante pra ela lá dentro, que foi uma coisa que ela falou em outro jogo da Discord, né? Exatamente. Daí eles trouxeram isso de novo pra dinâmica dessa semana e ficaram debatendo lá na frente sobre isso, né? Gente, mas foi horrível. Porque Foi. assim, o que a Slo fala, né, a gente não entende. Não. Porque Eslováquia, ela precisava andar com um colar de legendas pra ela ir Precisa. falando e trocando aqui, porque a gente não consegue entender uma palavra. Quando ela tá com raiva, dá pra entender menos ainda, porque ela começa a falar mais rápido, você não entende o idioma daquela garota, é impossível. Nem o entendeu? PA tava ajudando também, né? Exatamente, o PA começou a ficar nervoso, meio que quando a Laís tentava discutir com o Arthur no jogo da Discord, que daí a pessoa começa a dar aquelas gaguejadas e começa a faltar ar e dá aqueles peidinhos involuntários, não sei o que, né? Inclusive ele ficou nervoso, né? Ele ficou bravão, menino. Dava pra ver que ele tava muito nervoso. Só que a gente não conseguia entender por quê. Não. Porque, na verdade, a rusga deles, por causa desse monstro, por causa dela ter taxado ali de figurante, é desse tamanhinho assim, entendeu? Ninguém se importa, não tem nada a ver. Até porque são dois coadjuvantes, gente. É só pingar no paredão que vai embora mais hora menos hora, entendeu? Não vai pra lugar nenhum isso aí. Foi difícil, viu? Logo no início já foi isso, né? Já desanima, Já né? desanima, porque né? não aquece o jogo, né? Na verdade esfria, Exatamente. né? É um balde de água fria. E eles falando tudo enrolado, né? Pra ajudar também, tava chovendo muito forte no Rio de Janeiro ontem à noite, né? Ninguém mais dos outros participantes que estavam ali sentadinhos assistindo o jogo da discórdia, nem eles estavam entendendo direito, porque tava longe, tava barulho, tava chuva, né? E inclusive na vez da Slo, ela e o PA discutiram de novo, e o PA até pediu pro Gustavo, né, contar e confirmar o que ele tinha falado que faria caso ganhasse o anjo. E a gente viu que o Gustavo também nem tava se tocando tanto de prestar atenção, de ouvir, que ele até falou, o que você quer? Né? Ah, você falou que ia imunizar o Arthur, mas não era isso que o PA queria ouvir, né, também. Não, mas eles não estavam se ouvindo, né, gente? Quem tava ali no palquinho ali, aonde rola o jogo, até conseguia ouvir, porque eles estavam bem perto. Mas aonde os outros participantes estavam sentados, nos puffzinhos ali, já não ouvia mais. Não. Porque tem uma cobertura em cima da casa do BBB, pra quando chove, que é o que aconteceu ontem, né, não estrague ali a festa, a prova que estiver rolando, ou até um jogo da Discord que estiver rolando, né? Só que a chuva não cai neles, mas cai nessa cobertura, e se a chuva for forte igual a de ontem, faz maior barulhão do mundo. Então eles não estavam ouvindo nada. E sabe o que é pior? Que não precisava estar passando por isso. Não precisava estar estragando o jogo da Discord até com isso. Porque, na verdade,
verdade, o jogo da discórdia podia ter acontecido na sala o tempo todo. Sim. Assim como foi no BBB 21 ano passado e como foi no 20 também. Era só aquela lozinha simples, de imãzinhos, e gerava tanta discórdia. E dessa vez nem precisava da lozinha, né? Porque eu acreditei que em um determinado momento, depois do primeiro intervalo, o Tadeu ia falar, gente, cata as plaquinhas, vamos pro sofá? E porque foi assim que aconteceu do ano passado. Todo mundo levantava e segurava a plaquinha, abraçava ali, né? Era muito mais fácil. Todo mundo ouvia, gerava mais treta, porque ficava mais próximo. Aquele calor da treta que sobe, né? Eles brigam e tudo. Num ambiente onde eles ficam mais à vontade, porque é a sala da casa deles. Não tem jogo de luz, cenário, não sei o quê. Por isso que eu sinto falta, quando eu tava falando da lozinha, por causa disso. Porque ano passado era só aquela lozinha na sala. Às vezes nem tinha lozinha, só tinha as plaquinhas pra eles colocarem, que no pódio tem, né? Só a plaquinha. E o negócio pegava fogo de um jeito tão mais simples e dava tão certo. Aí eles quiseram gourmetizar o jogo da discórdia, levando ele ali pro jardim e estragaram tudo. É só mais um dia de jogo da discórdia que não foi tão legal por conta dessa distância, essa dinâmica diferenciada, e que dessa vez mal deu pra gente ouvir direito o que tava acontecendo, porque a chuva atrapalhou tudo, que nem se disse, era tão fácil de resolver. Exatamente. Era só pegar as plaquinhas e voltar pro sofá. Mais aquele exemplo de quanto mais simples, melhor. Fazer mais com menos, né? Exatamente. Aí a Record dando um show de R$500 de orçamento que eles faziam fazenda e dá tudo certo, pega fogo, o pessoal esfaqueia casaco, joga iogurte na cabeça dos outros. Exatamente, né? Bom, mas mesmo assim o jogo ainda rendeu algumas desavenças e que refletiram na madrugada pós ao vivo, né? Sim. Uma das tretas foi mais uma vez entre as comadres, né? Na sua vez de montar o pódio, a Jessi se colocou em primeiro lugar, obviamente, colocou a Lina em segundo e a Natália em terceiro, que no primeiro pódio estava em segundo lugar. Aí, obviamente, nessa hora a Natália já fechou a cara pra Jessi, né? Fechou a cara pra não falar que ficou com cara de cocô. Ficou muito, né? Cara de bosta, fechada, amarga, azeda. Você reparar bem na cara dela, você fala, nossa, chata. Né? Ela não aceitou, nossa. Ela não consegue, mas né? Foi na hora, foi tiro e queda. E assim, dá pra perceber que a Jessi só coloca ela no pódio ainda, porque se não colocar, dá mais treta. Sim, às vezes ela nem queria, porque a Jessi já não tá aguentando muito mais a Natália, né? Exatamente, mas vamos pôr pra evitar mais dor de cabeça, sabe? Ai, não tenho tempo, já tô cheio de problema, não quero brigar com ela. Põe ela no terceiro lugar, não vai mudar nada na minha vida, o Tadeu fica feliz e o público vai me entender. Entendemos, Jessi. Entendeu? Quando você estiver assistindo esse vídeo, quando você sair da casa, pode ter certeza, nós te entendemos. Pode crer. Nós também tivemos algumas Natálias em nossas vidas. Muitas. E a gente sabe como é. Literalmente chamavam Natália. Realmente, tivemos algumas. Bom, em seguida, não parou por aí, né? Não. Porque em seguida foi a vez da Lina, que se colocou em primeiro lugar também, obviamente. A Jessi em segundo e a Natália em terceiro. Só que a Lina, ela não teve papas na língua, né? Não. Na hora de explicar o porquê da Natália em terceiro, a Lina falou um monte. Começou a dizer que a relação delas era de altos e baixos, às vezes com mais baixos do que altos, que é uma relação conturbada, turbulenta, que a fragiliza, porque ela não parava mais, né? Mas que mesmo assim ainda era um pódio que ela desejava ver na final do programa. Eu senti que praticamente a linha de pensamento da Lina era a mesma da Jessi, né? Sim. Tipo, se a gente não colocar a Natália, vai dar problema, então vamos colocar ela em terceiro lugar. Só que a Lina, não só colocar ela em terceiro lugar, né? Podia só ter feito isso, mas ela também resolveu lavar toda a roupa suja e fazer um desabafão ali, né? Falando, não deixa a gente falar, não presta atenção, só ela fala, só ela tá certa. É uma chata, mas tá em terceiro lugar. Porque até não tem outra coisa melhor pra botar aqui, vou botar ela mesma. Inclusive, ela falou no raio-x dela hoje de manhã que ela tava muito leve e feliz por ter podido falar tudo isso pra Natália, por ter desabafado sobre a Natália no jogo da discórdia. Porque você tira um peso ali, meu irmão, minha irmã. E tem testemunhas, né? Exatamente. Você sabe que aquilo que você falou não só foi ouvido pela pessoa que te causa todo aquele desconforto de não deixar você falar, de achar que você tem que concordar com tudo que ela fala, mas também do Brasil ter ouvido, né? Sim. O Tadeu ouviu, o Boninho ouviu, eu tenho certeza. O Brasil viu eu falando isso, pelo menos está aqui. Deixei claro que sinto, porque às vezes você morre ali na dúvida. Ai, o que será que eles estão... Igual ontem mesmo a gente falou disso, né? Que a Lina às vezes não sabe, ela tem essa dúvida, esse receio de que às vezes ela realmente é errada com a Natália, porque ela não sabe o que está sendo passado aqui fora para as pessoas, a maneira que está. E ontem, com certeza, ela sentiu alívio depois de ter
tido a oportunidade de falar tudo que ela sente a respeito da Natália pra todo mundo ouvir. Não só a Natália, mas para todo um Brasil que estava assistindo o Pantanal e depois vai assistir o BBB. Exatamente. Não é? Né? Ela descarregou, né? Sim. Bom, mas a vingança da Natália veio logo em seguida, né? Porque daí na vez dela, ela colocou o Lucas em segundo lugar do pódio dela e a Jessie em terceiro, sem Lina no pódio dela. Exatamente, eliminou a Lina do pódio dela. Eliminou, né? Eliminou, né? O que não faz sentido nenhum, porque não tem outras pessoas, além de Jess e Lina, que ficam com a Natália, que aturam a Natália, e que mesmo a Natália aprontar todas as chatices dela, surtar, jogar as coisas, jogar cadeira, são sempre as duas que acolhem ela e tentam dar mais uma chance pra essa amizade. Sim. Então não faz sentido nenhum. Inclusive ela botou o Lucas ali quase que como um consolo, né? Quase só faltou ela falar, eu vou botar ele, que como ele sai amanhã, eu quero botar ele aqui no meu pódio pra ele ficar no pódio de alguém. Mas é jogo da discórdia, amor, não é jogo do consolo, entendeu? E meio como uma vingança da Lina também, né? Ela fez 2 coelhos com uma paulada só, né? Quis se vingar da Lina, quis se vingar do Eli e meio que justificou o Lucas ali como se fosse um consolo. Sim. Não faz sentido nenhum. Esse não é o jogo, essa não é a dinâmica. Mas o melhor desse pódio foi a cara da Jessie, né, gente? Porque a Jessie, ela não consegue esconder mais a insatisfação. E a Natália ali falando, eu coloco ela porque a gente briga, mas a gente... É aquele morde a sopra, é aquele negócio, e a Jessie... A Jessie, ela tá escrito na testa dela, não aguento mais. Mas ninguém aguenta. Se ela pudesse ela eliminar a Natália, empurrar a Natália da porta, ela teria feito, né? Podia. Qualquer pessoa, acho que sente, quando vê assim, imagina você tá no jardim uma hora, tomando um banho de sol no Rio de Janeiro, ali no BBB, daí de repente você vê que a Natália tá passando por perto da porta de saída. Não dá uma vontade de falar, e caiu pra fora. Ela desistiu, gente. Jessie deve sonhar com esse momento, talvez, Olha, né? eu acho que sim. Né? O pior é que não pode nem colocar a Natália no paredão, uma delas, a Jessie, porque, na verdade, acaba o mundo daí. Vão ser 40, mesmo mundial. Se a Natália sair na terça, vão ser 48 horas pra aguentar ela lá dentro, né? Muito tempo pra aguentar a lavação de roupa suja. Isso se ela sair, né? Se ela sair, porque o brasileiro, ele é maravilhoso. Bom, mas esse pódio da Natália, né, que ela deu aí essas mexidinhas, colocou o Lucas, não colocou a Lina, rendeu algumas situações na madrugada, né? Exatamente, mas aí a gente gosta, né? Porque rola aqueles mal-estar, aquelas coisas, a gente curte. Inclusive, se você já tá curtindo o vídeo, a fofoca, não esquece de clicar no like, clica no dedão que tá pra cima pra gente continuar com o buchicho feliz e contente. Obrigado. Vamos lá. Bom, antes de comentar sobre a situação da Natália com as outras comadres, só pra finalizar a vez dela, a Natália também colocou o Arthur como quem não ganha o programa. E isso também rendeu treta e lavação de roupa suja. Exatamente, mas eu gostei muito da resposta que o Arthur deu pra ela nessa hora Nessa hora a gente tem que realmente reconhecer. Tem que concordar com o Arthur. O Arthur, ele só expôs verdade sobre a Natália quando ela colocou ele ali com a plaquinha de não ganha. Ele começou a falar que ela nunca escuta as outras pessoas estão falando, só ela pode falar, só ela fala, ela nunca tá aberta a ouvir as outras pessoas. E o pior de tudo, que é uma coisa que a gente sempre apontou aqui da Natália, e a gente tá falando disso também há muito tempo, que é aquela coisa da Natália, ela achar que ela sabe mais sobre o outro do que o outro. Exatamente. Então a Natália, ela sabe mais da sua vida do que você mesmo. Então ela vai saber o que você tá sentindo, ela sabe o que você tá pensando, ela sabe o que você deve ou não fazer. E o Arthur explicou isso, de um jeito bem Arthur Bisnaguinha de explicar, mas explicou isso. A gente achou sensacional. E a Lina também, porque a Lina ficou rindo o tempo todo. Foi magnífico essa hora, né? Maravilhoso! E a gente tava comentando isso do enlouquecidamente nas redes sociais também. Se você segue a gente lá, segue aí, né, no Twitter, no Instagram, pra gente assistir os episódios ao vivo na Globo, juntinhos e comentando tudo, tá? Que a gente comentou isso, a gente achou fabuloso da parte do Arthur ele ter soltado isso na cara da Natália. O jeito que ele falou na cara, foi uma outra pessoa, não era mais a Lina e a Jess falando pra ela, porque elas já falaram isso pra Natália, mas a Natália não ouve. Não adianta nada. Aí uma outra pessoa de fora, né, tecnicamente falando, foi meio que um... Poxa. É um baque, né? E por isso que ela ficou tão doída na madrugada e fazendo as coisas que nós vamos contar. Porque daí a consciência bate de um jeito mais forte. Eita! Não é mais o pessoal próximo de mim, tá fora da bolha, já estão comentando, já estão falando por aí. A casa toda, né? Inclusive, depois do programa, a Natália foi conversar com o Arthur sobre essa discórdia entre eles, né? E ficou falando que ela se identifica muito com ele, que eles são muito iguais, que eles têm o mesmo jeito de não saber expressar os sentimentos e que ela nunca também o deixa sozinho na casa, sempre tá aberta pra ele. Pra poder, caso ele precise, ele pode sempre contar com ela, né? Aí eu amo que a Natália fica falando esse negócio de que
que ela também fala que o Arthur não sabem expressar o que eles estão sentindo, né? Não sabem falar sobre seus sentimentos. Gente, é o que os dois mais fazem na casa desde que entraram. É a maior ironia, é palhaçada ela falar um negócio desse e o Arthur concordar, inclusive, né? Exatamente. Mas ela falou tanta da abobrinha, tanta groselha pro Arthur nessa hora, que na verdade ele ficou até sem resposta e são tantas poucas oportunidades de você falar em cima da Natália, né? Ele acabou trazendo de volta a mesma justificativa, o mesmo argumento que ele deu no jogo da discórdia, né? Que ele sempre tenta falar, a Natália nunca tá afim de ouvir, a Natália nunca deixa ninguém falar, né? E ela sempre fica achando que ela sabe o que a outra pessoa tá sentindo, né? Que no final de contas não deixa de ser verdade, mas ela vai e fala, eu sinto que você sente que não sabe expressar seus sentimentos. É a pior Tipo, às pessoa. vezes pode até ser verdade, realmente, o Arthur não saber expressar os sentimentos, mas não é ela que tem que apontar isso nele, né? Não é sobre você, Sim. Natália. E isso vale pra qualquer outra pessoa que esteja assistindo que também tem esse costume. Você não pode chegar pra outra pessoa e falar, eu sei o que você está sentindo e sei o que você precisa fazer pra mudar. Não tem isso, gente. Nem um psicólogo que é pago pra fazer pode falar um negócio. Não tem esse negócio. Inclusive, nessa hora, a Tu também trouxe de volta que ela também não deve sentir o que ele está sentindo sobre aquela traição do Lucas daquela vez do Thiago Bravanel que a gente contou, né? Inclusive até chegou a ser uma treta feia entre eles em um outro jogo da discórdia, né? Que ela assumiu a defesa do Lucas pelo Lucas, né? Foi aquela vez que a gente falou que ela virou advogado do Lucas no meio do jogo da discórdia, porque ela não tinha nada pra falar sobre ela acabou falando sobre Arthur e Lucas, mas não era dinâmica, não tinha que falar deles, ela tinha que falar dela. Ela acabou falando deles, né? Acho que nessa hora que ele fala que ela não deveria sentir, né, o que ele sentia sobre a traição do Lucas e nem a falar que o Lucas fez não era uma traição, porque na cabeça do Arthur Bisnaguinha, ele considera isso como uma traição. Sim. A gente aqui fora, eles lá dentro, os outros, né, sem ser o Arthur, podem não concordar com isso. Mas o Arthur já deixou claro milhões de vezes que ele considera que aquilo foi uma traição. Exatamente, só pra contextualizar, que foi aquela vez que o Arthur ficou sabendo que o Lucas considerou dar um contragolpe no Thiago Bravanel, sendo que o Lucas tinha prometido proteger o Arthur, que era aliado do Thiago Bravanel, né? Então ele considerou isso uma traição do Lucas, né? Mas é uma volta gigantesca que o mundo dá, igual o negócio da prova do líder também, né, gente? Porque assim, o Arthur se doeu porque o Lucas poderia ter indicado, votado no Thiago Abravanel, né? E o Thiago Abravanel já nem estava mais na casa quando o Arthur descobriu isso. E o Thiago Abravanel só não estava mais na casa porque o próprio Thiago Abravanel pediu pra sair. Exatamente. Ele não estava interessado em ficar no jogo. Então não tem problema se ele fosse votado ou não, porque ele não queria estar mais lá. Inclusive, depois disso, o Thiago Abravanel já cantou no carnaval, já foi no Lollapalooza e ontem foi no teatro com o Vini. Sim, levou o Vini pra ir no teatro. Exatamente, já tá outra vida já. E lá dentro do BBB, o Arthur Bisnaguinha ainda continua falando sobre isso, demonstrando sua dor e sua revolta. Exatamente. Entendeu? E a Natália se intrometendo na história, né? Bom, mas por falar, né, no Lucas, que tá envolvido nessa história também, ontem ele foi apontado como mais que não ganha, né? Ele recebeu mais plaquinhas de não ganha no jogo da discórdia, inclusive pelo Arthur, né? E ele ficou bem chateado depois da dinâmica, né? Inclusive ele até chamou, o Lucas, né? Chamou o Arthur pra uma conversa na madrugada e confessou que ele ficou triste também com os 6 votos que ele recebeu no domingo, mas que ele não ia ficar cobrando explicações, né? Inclusive do Arthur, né? E até agradeceu o Arthur pela parceria que eles tiveram até então no jogo, que ele aprendeu muito com o Arthur como jogar nessas semanas que eles foram parceiros, né? Realmente. Já o Arthur fez uma longa explicação do porquê ele votou no Lucas, começou a ressuscitar aquela história de que ele tinha o Lucas como prioridade, que daí foi o Lucas que traiu ele, foi embora jogar com as comadres e nunca encerrou essa parceria, esse ciclo com ele. Mas é muito formal o Bisnaguinha, Não é? né? Porque você precisa registrar em cartório quase. Olha, estou criando uma aliança com você. Olha, estou encerrando no dia tal, na hora tal. Estou encerrando uma aliança com você no jogo Big Brother Brasil 22. Gente, parece que ele tem tudo anotadinho, né? Parece o síndico, gente. Parece o síndico do BBB. Não é mais um participante, é um síndico. Aquilo, entendeu? Ele meio que quis contratar o Lucas pra zelador, o Lucas não deu conta do serviço e ele mandou embora. Então vem sempre isso à tona, gente. É muito chato. E vale sempre lembrar. É sobre um assunto que ele taxa como traição, mas que não era sobre ele de novo. Era sobre o Thiago Abravanel, era sobre o Lucas. Ele não estava envolvido em nenhum momento. E o Thiago Abravanel mesmo desistiu do jogo, gente. Ele não esqueceu isso ainda. Ele vive remoendo. Acho que até o Thiago Abravanel já ficou com preguiça dessa história. Ele já até esqueceu do BBB, né? E imagina o Boninho, a raiva que tem que toda hora que tem que falar disso, tem que citar o Thiago Abravanel, que é uma pessoa que o Boninho não quer
quer mais mostrar no programa. Exatamente. Que é uma pessoa que o Bruninho não quer mais reconhecer como participante que existiu na história do Big Brother Brasil. Bom, só sei que a conversa foi longa e no final eles acabaram até se entendendo e selaram a paz com um abraço, né? Sim. Pena que essa reaproximação deles não vai adiantar nada porque o Lucas sai hoje à noite, né? Então meio que nada vai mudar no jogo do Arthur, né? Lucas tá eliminado já, minha gente. Inclusive, outras coisas rolaram durante a madrugada, mas antes da gente continuar com essa fofoca aqui, eu preciso falar com você que eu tô vendo, ó, que tá assistindo a gente pela primeira vez. Peraí, muito bem-vindo primeiro. Mas agora que a gente se encontrou na fofoca, a gente não pode mais se perder. Jamais. E pra você continuar acompanhando a nossa cobertura do BBB 22, é só você clicar aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, ou clicar aqui em cima no botãozinho de seguir se estiver assistindo a gente pelo Facebook. Em qualquer um dos dois sites, não esquece de acionar o sininho, porque daí toda vez que a gente soltar um vídeo novinho, você recebe uma deliciosa notificação no seu telefone, e daí é só pegar o cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Isso mesmo. Mas agora sim, vamos continuar com Bora que não parou por aí. Bom, continuando, outro que conversou com o Arthur na madrugada foi o Douglas, que teve que se explicar de novo sobre a situação da prova de resistência, né? Nessa conversa, o DG disse que ele sentiu que o Arthur ficou de boa muito rápido com o Scooby e o PA, né, em seguida de tudo que aconteceu, mas não tanto com ele, Douglas, né? Ele até citou um dia que o Douglas chamou o Arthur pra conversar, o Arthur falou, não, eu vou lá, e não quis conversar com o Douglas, né? O Arthur disse que uma coisa pra ele, né? Uma coisa é abrir mão da prova pra alguém que não vai botar eles no paredão, o Eli, por exemplo. Mas que eles abriram mão pra uma pessoa que colocou, por exemplo, o PA no paredão, que sempre vota no Douglas, que sempre vai nele no jogo da discórdia, e que é por isso que ele ficou tão bravo e mexido, né? Mas a gente tem que abrir os olhos aqui pra esse diálogo e a gente não se deixar enganar por essa fala do Arthur, porque agora, entendeu? Na madrugada de segunda pra terça-feira, véspera ali da eliminação, de um paredão que ele não foi, porque ele foi, sabe, que deu sorte que o PA pegou o anjo e deu pra ele tá falando isso, que a revolta dele sobre os meninos terem entregado a prova do líder pra Lina, terem desistido da prova e entregado a liderança pra Lina, é porque ele sabia que ela poderia colocar um deles no paredão. Quando isso aconteceu, a gente não pode esquecer disso, Brasil, porque a nossa memória é muito curta. A gente sabe, a gente não pode esquecer. Quando isso aconteceu, quando eles entregaram a prova pra Lina, o Arthur ficou butucudo assim, ficou chateado assim, porque ele disse que eles tinham colocado ele, Arthur, o problema era no paredão. Que ele ia pro paredão, não que um deles ia pro paredão, né? Então ele mudou aqui o discurso dele. Agora ele tá argumentando de que ele ficou daquele jeito porque ele reconhece que aquela atitude dos meninos colocariam os próprios meninos em risco. Mas no dia que ele ficou putinho, ele tava falando que na verdade ele tava daquele jeito por conta dele ter ficado numa zona de risco no jogo, porque a Lina podia indicar ele, porque ele poderia ir pro paredão de qualquer jeito. Exatamente. Entendeu? Acho que às vezes tanta coisa aconteceu, né? Tipo, os meninos deram tanta dura nele, né? Deram tanto contra ele que às vezes ele percebeu, realmente, eu estou falando uma coisinha errada. Vou adaptar meu discurso, não é só sobre mim. Também é sobre mim. Também é sobre mim, mas não só sobre mim, né? Porque realmente não é uma história pra ele contar. Essa história ele não viveu, não é dele, ele não tava lá no momento da decisão. Todo mundo que decidiu desistir da prova pra entregar a liderança pra Lina, como a gente disse no vídeo de ontem, tava se colocando na zona de risco por conta do jogo, e eles decidiram se colocar nessa zona de risco pra entregar a liderança pra Lina por um momento de compaixão, de comoção ali, de emoção ali coletiva, entendeu? E ele levou tudo isso só pra ele, como se fosse um problema que só ele ia ter que lidar, enfrentar, e no final das contas nem no paredão ele ainda tá falando disso. Exatamente, inclusive essa conversa acho que vai pegar muito bem pro DG a hora que for ao ar no programa de hoje, porque dá pra ver muito o Arthur cobrando e atacando e questionando a decisão deles, e o Douglas meio que tipo, cara, eu só quis fazer isso, me deixa, né? Você nem foi pro paredão, o que você tá falando? Não, e ele não foi pro paredão, e o DG também falou uma coisa maravilhosa, você não estava lá. Ele não sabe, ele só vai ver, gente, às vezes tem que lembrar isso. O Arthur, ele não tava na prova no momento que essa comoção aconteceu. Ele só vai ver essa cena e entender com os próprios olhos quando ele sair aqui fora. Então os meninos ficaram comovidos com a situação da Lina, porque parecia estar mais frágil ali na prova, e resolveram entregar, acabar ali rápido com aquilo, pra todo mundo, não só ela, mas todos os 4 pararem de sofrer. Eles decidiram porque eles estavam lá, eles estavam vivendo aquilo, era uma energia e era uma visão que eles estavam tendo e sentindo.
Então, tipo, o Arthur ele não tem propriedade pra falar sobre isso. Não. E mesmo se tivesse, não era sobre ele, é sobre os meninos e a Lina. Ele insiste nesse assunto. Exatamente, parece, mas né? o DG mandou muito pra bem. se tornar a vítima da situação, né? Mais Mas uma não tá vez. funcionando, porque ninguém tá caindo, né? Exato. Inclusive, enquanto isso, a Lina tava lá no quarto do Lollipop com o pessoal e durante uma conversa sobre os próximos rumos do jogo, que eles têm essa ciência que o novo alvo a partir da semana que vem vai ser a Eslovênia, tanto pelo líder, pela casa, tipo, a própria Jessie votaria na Slo pra ela ir logo pro paredão. A Lina contou que ela também levou em consideração, ela percebeu que ela poderia ter feito os 3 meninos do grupo dos meninos do camarote irem juntos pro paredão, caso ela tivesse indicado o Douglas, por exemplo, né? Exatamente. Ela teve esse pensamento, ela teve essa consciência. Se as pessoas ficam sempre comentando aí, falando, mas a Lina, ela foi ingrata com os meninos porque eles entregaram a prova da liderança na mão dela e ela acabou emparedando o PA, né? Mas é legal isso aqui, ela disse que ela teve esse pensamento, que ela teve esse raciocínio. Se ela colocasse o DG no paredão, a chance de ir DG, PA e Scooby, que era exatamente as 3 pessoas que entregaram a prova na mão dela, era muito possível. Isso podia acontecer, entendeu? E ela decidiu então não indicar o DG para que essa possibilidade fosse nula. Que ela, aí colocando o PA, que na verdade nem era vontade dela, ela queria realmente indicar o Arthur, né? Mas ela colocando o PA, possivelmente ia ser. Aliás, possivelmente não, foi exatamente o que aconteceu. Os 3 não iriam pro paredão, né? Foi 2. Mas os 3, que é uma coisa que eles têm essa consideração lá dentro da casa, né? Se existe 3 ali, o grupinho de 3, vamos fazer de tudo pra não ir os 3 pro paredão. Por respeito, fair play, né? Consideração, né? É uma coisa que ela tem lá dentro também, né? Porque ela faz parte das comadres, que são 3, né, gente? Embora a Natália vacile pra caramba, elas são 3, elas sempre lutam pra que não aconteça isso, né? Sempre esse pensamento, não podemos ir os 3 juntos. Assim como também quando tem casal, não podemos ir os 2 juntos. Inclusive, né? se você parar pra pensar, mesmo se a Lina não tivesse levado isso em consideração, pensado nisso, o PA poderia ter impedido isso também com o anjo dele, mas ele não fez por causa de birra do Arthur. Porque se, por exemplo, ele tivesse colocado o Scooby, dado a imunidade pro Scooby, a Lina iria no Arthur e às vezes a votação teria saído de outra maneira, entendeu? Sim. Tipo, o Arthur, ele quase colocou 3 amigos dele no paredão e ele salvo, sendo que nem era sobre ele todo esse bafafá, né? Exatamente. Nossa, mas é isso que você fala. Palmas pra Irene. Você imagina se isso tivesse acontecido? Não, pois é. E aí a gente teria mais motivo ainda pra argumentar sobre essa manipulação toda do Arthur, porque ela ainda é muito invisível aos olhos de muita gente, mas ele realmente consegue conduzir muitas coisas pra um lado que parece conveniente pra todos, mas muitas vezes é só pra ele. E isso que você disse era uma possibilidade também, gente. Se for pra falar de possibilidades, de coisas que podem acontecer, que poderiam ter acontecido, muita coisa poderia ter acontecido. Demais. Você abre o leque de opções pra muita, parece um cardápio de pizzaria. Sim. Porque é matemática, é simples de pensar, né? Exatamente, mas agora mudando de assunto, mais tarde, Lina e Jessie foram para o quarto do líder e o assunto mudou pra Natália, que a gente adora falar também, né? Jessie começou a contar pra Lina a história do misto quente que chateou a Natália, né? Isso porque a Jessie tinha feito ali 2 lanchinhos, 2 misto quentes, Natália foi e pediu um, porém a Jessie falou que ela tinha feito os 2 pra ela, porque ela queria comer 2 misto quentes. Porém, logo em seguida, a Lina foi e comeu um dos lanchinhos da Jessie e a Natália viu. Ou seja, né, a Jessie concluiu que ficou parecendo que a Jessie, ela mesma não quis dar um lanchinho pra Natália, não quis compartilhar porque ela tinha feito pra Lina e mentiu sobre isso pra Natália, né? Daí a Jessie, contando isso pra Lina, né, falou que ela começou a jogar pro vento, pra Natália ouvir que ela tava lá esperando a Lina também fazer mais 2 porque ela queria comer 2 lanchinhos, que a Lina comeu sem a Jessie querer dar esse lanchinho pra Lina, pra Natália não ficar chateada, né? Exatamente. Daí a Jessie também contou que depois disso a Natália falou pra Jessie que ela ficou chateada com esse lance do misto quente, né? Realmente ficou chateada. Mas, gente, você tá vendo? A situação começa a ficar delicada a esse ponto, entendeu? Gente, é misto quente. Quer comer misto quente, querida? Pega lá 2 pão, o queijo, o presunto e bota na tostadeira ali, na sanduicheira e pronto, você tem um misto quente. É rápido. É só pegar os ingredientes e fazer. Agora você vai querer armar todo esse circo, entendeu? Você
você vai ficar vendo a situação. E o pior disso tudo não é nem a pessoa. Porque a Natália, ela cria essa situação na cabeça dela, que ela viu ali, tinha 2 misto quente, parece probleminha de matemática de escola, né? De quando a gente é criancinha. Que tinha, Gessilane fez 2 mistos quentes, Natália pediu 1, Gessilane disse que queria 2. Lina roubou 1 misto quente de Gessilane. Com quantos misto quentes de Gessilane ficou? Era essa a matemática, né? Só que daí a Natália viu ali todo um problema e que deixa a Gessilane numa situação completamente desconfortável, ao ponto dela ter que começar a comer um misto quente, justificar o que tinha acontecido. Não, olha que danada, a Lina pegou meu segundo misto quente, porém quero comer 2. Então Lina terá que fazer mais um misto quente para mim, pra Natália ouvir e ficar de boa com o sentimento dela, que é ridículo. Porque a Natália não falou que ela ficou chateada na hora. E às vezes se a Jessi chegasse pra Natália na hora e falasse: Natália, eu tinha feito os 2 lanchinhos pra mim, a Lina veio e pegou, não recusei pra você. A Natália ia fazer, mas eu não liguei. Imagina, ela não ia fazer isso? Ela ia fazer, porque daí ela é orgulhosa. Sim. Aí ela, imagina, nunca quis misto quente, hoje eu quero comer cheeseburger. Você tá colocando palavras na minha boca. Exatamente. Não, por que você tá falando alto comigo? Eu não quero falar com você agora, eu não quero falar. É sempre assim com a Natália, gente. E não é justo com as outras pessoas ela criar essas situações, desse desconforto, dessa preocupação de tudo ter que ser muito bem justificado. Isso é mais uma característica de amiga falsa, talvez, mas amiga tóxica, entendeu? Que a gente já tinha identificado outros, no vídeo de ontem, principalmente, a gente falou bastante sobre isso. E essa é outra situação. E isso foi depois também lá pro quarto do líder, a Jessi explicando isso pra Lina, e a Lina também ficou desconfortável, se arrependendo de ter comido um misto quente. Sim. Ela falando, eu não devia ter pego, olha a situação que a gente ficou agora. Ai, que bom que você falou isso, porque elas meio que vão jogando pequenos gatilhos pra Natália ir pensando direito sobre elas, né? Só que não precisa, a gente fez 2 misto quentes, quer pegar um, pega, já faz o outro ali pra Gessilane que ela quer comer 2, pronto. É isso, entendeu? Tá ali a comida, tá na geladeira, o pão tá no armário, pega lá e faz, mas olha a novela que vira por causa da chata da Natália, exatamente. Gente. E vou te falar, minha amiga, se tiver uma amiga assim, desiste, reveja essas amizades, porque isso aqui faz mal pra saúde. Tem que se afastar. Isso custa muito caro depois na terapia, é pra você, não é pra ela, porque ela vai achar outra pessoa pra fazer de vítima. Exatamente. Mas enfim, isso tudo foi antes do jogo da Discord, e daí as meninas repercutiram isso no quarto do líder depois, né? Sim. Enquanto isso, Natália estava realmente chateada por causa do misto quente, entre outras coisas, e usou a madrugada toda pra desabafar sobre isso pro Lucas lá na área externa. Daí chorou, falou um monte sobre a Lina e a Jessi pro Lucas, disse de novo que ela sente que a Lina tá se intrometendo na relação dela com o Eli, na relação dela com a Jessi, que a Lina tá querendo afastar a Natália de todo mundo. Exatamente, mas daí essa hora ela tava querendo rasgar o véu e mostrar, acho que ela não tava nem falando pro Lucas, visivelmente ela tava falando pra ter esse VT dela verbalizando essas coisas, gente, porque o Lucas, você sabe, picolézão chuchu, às vezes nem tá prestando atenção nas coisas, não entende direito no processo das informações, mas ela tava ali fazendo esse VT falando tudo isso de novo e dessa vez sem bebida, o que prova que o que ela falou depois bêbada lá na festa é uma coisa que ela realmente pensa que ela não pode mais agora colocar a culpa na bebida. Inclusive vamos ficar atento nisso, porque amanhã tem festa de novo, às vezes ela vai fazer aquele circo de novo, né? Pois é. O melhor de tudo é que enquanto ela estava fazendo esse VT maravilhoso para o Lucas, falando tudo isso, defamando as amiguinhas, que são as únicas 2 pessoas que ainda conseguem aturar lá dentro da casa, o Eliezer terminou de fritar uns negócios na cozinha e chamou o Lucas. E o Lucas até falou, não, você não pode separar um pouquinho pra mim, eu já vou, que eu tô conversando aqui com a Nath e tal. Aí o Eliezer falou, mas viu, é que é fritura, se não comer agora vai ficar ruim. Aí o Lucas acabou abandonando a Natália ali, deixando ela sozinha. E ela no meio de uma fala dela, né? No meio de uma fala, porque ele não podia perder a boca livre ali, a fritura fresquinha, quentinha, né, gente? E o melhor é que a Natália meio que tenta finalizar o diálogo dela com o Lucas ausente. Sim. Ela continua meio que falando, meio que fechando a conversa pra câmera pegar aquilo. Por que ela faz isso? Porque ela não estava falando com o Lucas, ela estava falando para as câmeras. Ela não precisava do Lucas pra estar falando, né? Gente, exatamente. Essa é a Natália, viu como ela é chata? Exatamente. Bom, mas antes de ir embora comer umas friturinhas, o Lucas chegou a convidar a Natália pra ficar mais próxima dele, da Slo e do Eli, pra se afastar um pouquinho das comadres, né? Exato. O problema é que, como a gente já falou no vídeo, o Lucas vai ser eliminado hoje, então menos uma pessoa pra Natália falar mal das comadres. Não adianta
adiantou nada ele fazer esse convite pra ela. Na verdade, é um convite ridículo, porque ele tá convidando ela pra uma coisa que ele não pode oferecer. Que ele tá indo embora, ele tá fazendo as malas nesse momento. Tá de ele tá de saída, saída. Exatamente, então não vai ter esse rolê pra Natália, né? Inclusive, hoje, durante a exibição da eliminação do Lucas lá na Globo, a gente vai estar comentando tudo ao vivo com vocês pelas redes sociais, então vamos fofocar, tá bom? Através do Twitter e do Instagram também. E daqui a pouquinho a gente volta também com o Café com Fofoca de hoje, quando a gente vai comentar com vocês dos ex-BBBs que vão entrar agora no próximo reality show da Record, que estreia logo em seguida do BBB. A gente tem muita coisa pra fofocar, tem muita gente interessante nessa lista, tá? Mas agora a gente quer saber de você. Qual é a sua opinião a respeito dessa história toda que o Arthur Bisnaguinha tá criando dentro da casa, levando adiante essas rusgas do passado de momentos que não eram deles? Como, por exemplo, essa traição do Lucas, esse lance da prova que ele ainda não aceitou, que ele é esse amigão que viu muito além do gesto bonito que os meninos fizeram pra Alina. Conta pra gente, de lado de quem que você fica, você concorda com o pensamento do Arthur ou você... Ontem a gente viu nos comentários, tinha muita gente mudando de ideia, né, depois dos últimos acontecimentos a respeito do Arthur. Conta pra gente o que você tá achando a respeito de tudo e também justifica pra gente o que você tá achando dessa relação da Natália com as outras comadres, a Alina e a Jess. Do lado de quem você fica também. Conta pra gente e quando você for fazer seu comentário, não esqueça de usar a hashtag parabéns pra Irene, porque hoje é aniversário de Xandeco, pois é, gente. 27 aninhos nas costas que já estão Tão doendo. jovem, mas tão jovem. Isso mesmo, muito obrigado a todos que estão desejando parabéns aí pra mim. Então, Exatamente. Inclusive, de presente pra Irene hoje, você podia fazer uma maratona Lógico. do Festa, não é mesmo? Podia compartilhar esse vídeo pros amigos lá do Zap que também Isso gostam de aí. fofocar, pra eles se inscreverem aqui no canal e ajudar a gente a bater 1 milhão de inscritos, não é mesmo? Isso mesmo. Então vou deixar aqui algumas sugestões pra vocês fazerem a maratona, virou festa. Exatamente, então não vai embora agora não. Continua com a gente nessa festa que é eterna de todo dia. Tá bom. E a gente ama estar aqui com vocês, tá bom? Então, uma beijoca, até o próximo vídeo e tchau, tchau!